É, Boa noite a todos. Eu quero começar então, nós temos ainda 2 minutos para as 9 horas, mas eu queria então começar verificando se está todo mundo. Eu já vejo que tem várias pessoas já conectadas. Eu queria ver se vocês me dessem um retorno em relação se o som está chegando bem, se a imagem está legal, porque a gente sempre está ajustando alguma coisa para que a transmissão da aula e dos vídeos seja sempre a melhor possível, né? Então a gente sempre monta um esquema que funcione cada vez melhor. Então eu queria que vocês fossem dando um retorno para mim pelo chat, que é o chat que a gente usa para vocês fazerem as perguntas, enfim, para vocês participarem, que vocês dessem aí, como o Alexandre está dando aí, um retorno em relação a se o som está ok, se a imagem está legal. Vejam que é sempre muito importante que a internet de vocês esteja com sinal bom, né? A minha hoje eu coloquei aqui uma velocidade bem maior para justamente a gente ter a possibilidade de transmitir, fazer o upload de vídeos de uma forma bem legal. Então, se você não está com um sinal muito forte, procure entrar a melhor posição do Wi-Fi, mais próximo do roteador, para que você possa ter um sinal bom, e quanto maior a velocidade, melhor chega sem interrupção o som e a imagem. Tá? Estou vendo aqui que o pessoal já está dando esse retorno, som e imagem perfeito, ótimo, excelente. E aí estou vendo que já temos aí vários, não só os alunos dessa turma que nós estamos em andamento aqui no Rio de Janeiro, mas também alguns já de Salvador, né? Ou seja, também onde nós estamos com uma turma no meio do caminho, ex-alunos, né, que já estão participando, e essa é a proposta, né, que a gente frequentemente a gente faça encontros como esse, né? Ou seja, não só de aulas, mas de encontros onde a gente possa falar sobre a constelação, enfim. E aí aproveitando o online para a gente poder, como a gente está fazendo aqui, pessoal de São Paulo, pessoal de Niterói, pessoal de Barbacena, Alexandre de Barbacena, o pessoal de Salvador, então, aqui prestigiando a nossa aula, aumentando aí essa rede, né, de comunicação e de aproveitar a tecnologia para esse processo pedagógico, né, a gente poder trocar na comodidade do nosso lar as informações, trocas de experiência, acrescentando aí a nossa formação profissional. Esse é o nosso principal objetivo. E eu quero então 2 coisas que eu queria começar falando antes de a gente começar efetivamente a aula. Pessoal, são 9 horas agora em ponto, então nós estamos começando, aguardando o pessoal acabar de se conectar. Mas primeiro como é que a gente vai funcionar aqui, né? Então, ou seja, a ideia é fazermos uma aula extra, né, dentro dos cursos de formação que estão no meio do caminho, para aqueles que já fazem a constelação do nosso método, uma aula sobre as etapas da constelação. Então, repassando um pouco, principalmente para o pessoal que está começando a fazer agora, repassando então as etapas, a importância de cada etapa e alguns aspectos que são fundamentais para que a gente faça uma boa constelação. E a ideia é que eu faça então uma exposição dessas etapas. Vocês já viram que meus bonequinhos estão aqui, né, de prontidão, prontos para o trabalho. A ideia é a gente poder repassar algumas desse passo a passo das etapas da constelação, para realmente a gente fixar, para a gente de alguma forma deixar vocês mais à vontade. Então a ideia é, durante uns 45, 50 minutos, eu poder apresentar de novo, repassar essas etapas, e nós vamos aproveitar o chat, né? A transmissão ao vivo tem essa vantagem, quem está conectado vai poder então enviar sua pergunta. Eu, eventualmente, depois de cada momento, eu posso abrir para perguntas e aí vocês respondem. É importante talvez aguardar esse momento, porque senão talvez algumas perguntas vão ficando para trás, mas tudo bem, de qualquer maneira depois a gente tem como retomar. E aí vocês usam então o chat que está aí que vocês estão já se comunicando, para poder fazer a pergunta, né? E a gente vai procurando responder para de alguma forma poder estar atendendo principalmente as mais importantes, de um modo geral, talvez não todas. E ao final, depois desses 45, 50 minutos, onde eu vou fazer um pouco mais expositiva, aí realmente eu vou abrir para perguntas de um modo geral, né? Então, é importante você se identificar, né? Quando vem aqui do chat já está, poder fazer uma pergunta sucinta, mais claro possível, para a gente poder dar esse retorno para todo mundo. Para aqueles que então, de uma forma depois, querem voltar a assistir, ou aqueles que não puderam estar conosco agora, não tem problema. A ideia é você utilizar o seu login e senha, aqueles que você já tem acesso no site,
e eu depois vou editar esse vídeo e eu vou disponibilizar no curso uma aula específica com aulas extras. Então vão ter todos os vídeos que a gente vai acrescentando a partir de agora. Então, a partir de agora, então depois quando tiver editado eu aviso vocês, e vocês têm então toda essa nossa conversa gravada, com todas as perguntas respondidas, lá no site à disposição, também online, quer dizer, você acessa a hora que você quiser, quando você puder e de onde você puder, do computador, do celular, do tablet, de uma forma a tornar mais flexível e viável o acesso e você poder assistir essa aula quantas vezes você quiser. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente está nesse modelo da aula, e esse modelo agora utilizando online, eu estou inaugurando a partir então agora de maio, já a partir de maio, eu vou estar avisando essa semana o primeiro evento, eu vou estar oferecendo então supervisão online. Então, aqueles que já estão atendendo, que já estão fazendo constelação ou estão atendendo, já fizeram o curso de terapia regressiva, terapia de vida passada, eu vou fazer então 2 grupos de supervisão online. Então, eu depois vou informar vocês com detalhe, vai ter também no site informações sobre isso. A ideia é que realmente a gente reúna então grupos de interesse, tanto da terapia, tanto de supervisão, nos casos da terapia, como na supervisão para constelação, a gente ter 2 grupos onde você então vai poder participar online e nós vamos então cadastrar, ou seja, vamos selecionar as pessoas que vão trazer os seus casos para a supervisão. Então a ideia é assim, nós juntamos 10 pessoas online, naquele dia que está marcado, será quarta-feira às 9 horas. 2 pessoas, 2 alunos, 2 terapeutas vão trazer os seus casos, 1 hora para cada um, e todos os outros 8 assistem. Na outra semana, ou daqui a 15 dias, quando a gente fizer a outra supervisão, outros 2 terapeutas ou alunos trazem os seus casos e os outros 8 assistem. De tal forma que você pode, então, ter sempre o conteúdo da supervisão, não só o seu caso, mas os casos dos colegas, ser sempre muito rico, e depois também essa supervisão vai ficar gravada, né? Então aí você vai adquirir esse serviço da supervisão e você vai ter um link no seu login e senha, onde você vai poder acessar as supervisões anteriores a qualquer momento, o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser. Porque às vezes a gente perde alguma coisa na supervisão, ou quer repassar, ou lembra de um caso do colega, enfim, ou quer estudar, as supervisões vão estar disponíveis para quem estiver participando da supervisão, vão estar disponíveis online. E a gente vai ter então 2 grupos, o grupo de supervisão da terapia e o grupo de supervisão da constelação, né? Ou seja, como nós temos pessoas que participam às vezes 2 grupos, vai ter aí um valor especial para quem participar de todos os serviços, porque aí vai poder estar desfrutando de todo esse material. Ok? Então, vocês fiquem atentos, aqueles que quiserem, aqueles que estiverem disponíveis e dispostos, né? Nós vamos estar fazendo, então, aproveitando, como a gente está vendo agora aqui, estou vendo aqui que a Janine também do Espírito Santo está, a Nair de São Paulo, Fabiano de Belo Horizonte, como vai Fabiano, o pessoal do Rio, Odete, a Eliane do Rio de Janeiro, a Sônia, Rodolfo, Eliane, o pessoal de Salvador, a Lívia, enfim, a Solange, todo mundo conectado. Então é a possibilidade de a gente poder fazer agora um grupo de supervisão, de reflexão. Então a gente vai fazer, em alguns momentos eu vou convidar pessoas para poder fazer uma constelação ao vivo. Então eu vou fazer uma constelação, vocês assistindo, e depois comentar a constelação, enfim, de forma a gente aproveitar a tecnologia e enriquecer aí essa troca de experiências em torno do método, em torno daquilo que a gente vem ensinando para vocês. Ok? Então, aguardem, nós vamos estar aí trazendo essas novidades já ao longo de maio, e aí marcando inclusive a frequência, os grupos, já se organizando com quem vai trazer os casos primeiro. Então vamos começar essa logística para quem está disposto a aprofundar e aperfeiçoar o seu atendimento, os seus recursos para o seu processo de relação de ajuda, qualquer que seja ela. Bom, eu vou estar sempre olhando aqui um pouco para o lado, porque meu computador está aqui, então eu consigo ver vocês aqui. Eu procurei montar de uma forma que eu não tivesse que alterar a câmera. Então, nós vamos estar utilizando esse espaço também quando eu estiver falando sobre as etapas da constelação. Então, eu queria começar, principalmente para aqueles que fizeram o primeiro módulo, né, o pessoal de Salvador, o pessoal do Rio, que fez o primeiro módulo, né, que terminou o primeiro módulo, o pessoal de São Paulo também, dar uma repassada nas etapas da constelação, para que a gente possa, então, fixar alguns desses pontos que nesse passo a passo são fundamentais para que você faça uma constelação de sucesso. E o primeiro deles, como a gente falou nas aulas, e a gente fala nas aulas que estão gravadas, que vocês assistiram, é a importância da entrevista, né?
Eu hoje não vou falar aprofundando a questão da entrevista, porque a entrevista realmente ela requer um momento especial, talvez seja a nossa próxima aula, extra, falando especificamente sobre a entrevista, né? Porque, como eu falei para vocês e repito, no nosso método, na constelação sistêmica transpessoal, a entrevista bem feita, ela é a garantia de 50% do sucesso da sua constelação. Principalmente porque é na entrevista que você vai ou ter que observar alguns aspectos que são fundamentais. Primeiro, qual é a queixa, qual é o tema que o cliente está trazendo para a constelação. Então, a partir do momento que o cliente traz essa queixa, e vocês já viram que, na verdade, o método ele é feito de forma a ser um recurso auxiliar, um recurso potente no processo, tanto terapêutico, como de coaching, como de desenvolvimento, o tema que o cliente vai trazer, ele é fundamental porque nós podemos, então, praticamente abordar numa constelação qualquer tipo de problema que o cliente traga no seu sistema. Então, diferentemente de quando a gente está no processo terapêutico, onde a gente focaliza o cliente, vai procurar aprofundar, entender os seus padrões, trazer à tona conteúdos inconscientes do cliente, na sua forma de como ele se expressa no ambiente, nas suas relações, na sua vida, a constelação visa exatamente o oposto, ou seja, é trazer uma percepção de como é o sistema que o cliente está funcionando. E daí é fundamental que a queixa esteja intimamente relacionada ao cliente, ou seja, o cliente ele tem que ter uma ascendência sobre o sistema que ele está querendo trabalhar. Milton, mas é possível então a gente fazer uma constelação para a família, para um problema de um filho, para o problema da empresa que eu trabalho? Claro que é. Nós vimos aí nas demonstrações, em todas as turmas eu faço várias demonstrações por conta disso, que muitas vezes nós vamos poder colocar e fazer uma constelação que aborde um problema que é do sistema, onde o cliente tem menos ascendência, onde ele tem menor capacidade de modificação, de promover mudanças. Mas o resultado, normalmente, dessa constelação, ele tende a ser muito mais no sentido do diagnóstico, da gente poder ter uma percepção do que está acontecendo inconscientemente no sistema, do que realmente uma possibilidade maior de intervenção para a solução. Então, nessa hora, quando o cliente traz o tema, é fundamental de você definir, delimitar o tema. Então, como está na aula e vocês precisam rever essas aulas, né, mais vezes para estudar realmente a partir da prática, quando vocês observaram as constelações que eu fiz nos primeiros módulos, e depois quando vocês mesmos começam a fazer as suas constelações, rever aquela aula para você poder entender aquilo que eu digo na aula, né? Quanto mais você delimita de uma forma simples, objetiva, focada, faz um recorte mais preciso do seu tema, melhora a sua capacidade de definir o sistema. Porque definido o tema, você precisa então avaliar qual é o sistema em que aquele tema está ocorrendo. Então, por exemplo, o cliente traz um problema de um conflito familiar, um conflito dele com um membro da família, seja ele o cônjuge, seja ele com o pai, a mãe, um filho. Então, evidentemente, o contexto desse problema é a relação do sistema familiar, que é talvez o sistema mais pedagógico, né, para a gente poder exemplificar, porque é um sistema já dado, né, ou seja, nós já temos os elementos que de alguma forma interagem e que fica mais fácil, de uma certa forma, a gente poder identificar quais são os elementos que interagindo naquele sistema podem nos ajudar a trazer à tona o que está acontecendo inconscientemente naquele sistema que está gerando aquele conflito, aquele problema. Então, se na família isso fica mais evidente, mas como nós não trabalhamos exclusivamente com problemas familiares ou que tem a sua origem num problema de origem ancestral ou familiar, ou de geração, né, desse problema que está sendo transmitido pelas gerações, nós precisamos então definir o tema quando são outros sistemas e ter o cuidado, né, ou seja, de poder identificar qual é o contexto daquele problema. Então, evidentemente, o cliente traz um problema de uma escolha profissional. Né? Então, é um cliente que está na dúvida porque ele tem projeto, está insatisfeito no trabalho, quer dizer, ele trabalha numa empresa, está insatisfeito, não está feliz, e pensa, por exemplo, em mudar de carreira ou mudar de empresa.
Então vejam, aí o tema que ele traz, o recorte da escolha profissional, ele naquele caso, nós precisamos identificar naquele caso quais são os fatores que de alguma forma estão no campo dessa escolha complexa, para que a gente possa então, colocando na constelação, permitir que a constelação, que o sistema dele traga à tona aonde está o problema, com que tipo de dificuldade que a gente está lidando. Pensem bem, sempre na questão da constelação, que quando a gente está fazendo uma entrevista e definindo o tema e o sistema e os fatores, é sempre importante a gente imaginar assim, como eu imagino que uma constelação, com que tipo de fatores numa constelação eu poderia ter uma ideia de onde está a origem desse problema. Quando a gente faz essa pergunta dessa forma, ou seja, quando eu visualizo, já procuro antecipar quais são os elementos que eu imagino que podem estar interagindo na vida do cliente, no sistema que ele está trazendo e pode trazer a origem do problema, isso ajuda você a fazer uma eleição, a fazer um recorte melhor do sistema e dos fatores. Então, escolhas complexas, se é um problema numa empresa que o cliente tem, se é um problema, por exemplo, dele ter um conflito, né, interno, reações que ele não consegue entender numa determinada situação, ele reage de uma forma, em outras ele de outra. Então, se tem uma situação, por exemplo, no trabalho, ele reage de uma forma muito agressiva, mas no trabalho ele é muito passivo, fica muito inseguro nas relações, enfim. Nós já estamos falando então de partes internas. Então, aqueles que ainda estão no meio do processo da formação, ainda não viram a gente abordar nos próximos módulos, por exemplo, agora no próximo módulo em Salvador, semana que vem eu estou em Salvador, nós vamos estar abordando exatamente esse aspecto das partes internas, que é super útil, super rico para ajudar aqui nesse sistema psíquico do cliente, a gente identificando as partes internas, a gente coloca essas partes internas numa constelação, num sistema, favorecendo que a gente possa identificar o que inconscientemente pode estar gerando aquele conflito ou aquela incoerência entre padrões de reação que o cliente traz. Então, traduzir às vezes o problema do cliente numa dinâmica de partes é sempre muito rico e muito útil em qualquer tipo de aplicação da constelação sistêmica. Seja na terapia, porque ajuda a trazer à tona e a modificar já essa dinâmica, seja no coaching, identificando exatamente quais são os processos de mudança, de desenvolvimento que o cliente precisa empreender, como numa relação de ajuda qualquer, onde as partes internas elas ajudam o cliente a entender algumas reações antagônicas, contraditórias, que às vezes deixam o cliente confuso, deixam o cliente achando que ele é uma farsa. Né? Essa semana um cliente chegou para mim e disse, eu tenho a impressão que eu sou uma farsa. Por quê? Porque eu, numa determinada situação, eu demonstro toda a confiança, na outra eu sou extremamente inseguro. Quer dizer, então, na verdade eu não sou autêntica, eu sou uma fraude. E na verdade não é isso, é que a pessoa tem uma parte que age daquela forma numa situação, mas uma outra parte que é capaz de uma reação completamente diferente numa outra situação que estimula, que elicia aquela parte. Quando a gente coloca isso numa constelação, você vai ver como que isso é muito rico, mesmo para aqueles que estão começando a fazer as suas constelações, só o fato de trazer à tona e o cliente se tornar mais consciente, mais lúcido dessa dinâmica das partes, já traz um benefício significativo de ampliação da consciência e de transformação para o seu cliente. E aí só fazendo, vocês precisam fazer para que de fato possam experimentar como de alguma forma esse recurso, às vezes, que pode parecer simples, ele é extremamente potente para o processo profissional que você executa, na sua relação de ajuda que você promove. Então, mas eu vou aprofundar isso numa outra aula, onde eu vou falar especificamente da entrevista, da forma de conseguir, às vezes, dissecar isso com o cliente. Você precisa, às vezes, gastar um tempo maior. É claro que a gente, com a experiência, hoje a gente em 20 minutos faz uma entrevista, identifica os fatores básicos e vamos para a constelação. É importante você ter isso em mente. Não adianta você tentar, na entrevista, dar conta de toda a constelação. Não faça você o esforço que o cliente é que tem que fazer, que é o sistema que vai revelar. Às vezes a gente fica tentando já entender qual é o problema. Não faça isso. Procure identificar quais são os fatores que podem ajudar a trazer à tona a percepção de qual é a verdadeira origem. Quer dizer, deixar que o próprio sistema é que se manifeste, e não a gente já tentar racionalmente antecipar e antever qual parece ser o problema. Não faça isso. Isso, primeiro que você pode estar totalmente equivocado, e outra é um esforço que não passa necessariamente pela tomada de consciência do cliente. O que faz e promove realmente um processo de transformação é
a capacidade da constelação de trazer um nível de insight, um nível de consciência para o cliente que uma conversa, uma elaboração racional, um nível de insight intelectual, com certeza não vai trazer. Isso melhora, ajuda para que ele identifique no dia a dia, mas o grande potencial da constelação, como a maioria dos métodos que eu ensino, é a vivência. É a possibilidade do cliente experimentar uma ampliação da consciência dele a partir daquele recurso que a gente utiliza. Pode ser a constelação, pode ser a regressão, pode ser uma personificação, né? Alguns de vocês que já têm a formação na terapia regressiva, na terapia de vida passada ou na personificação, já sabem que muitas vezes nós vamos estar buscando, na maioria das vezes, é essa tomada de consciência, não é a experiência da regressão ou da constelação em si, mas é o efeito que isso tem na ampliação de consciência do seu cliente. Então, nós vamos aprofundar isso da entrevista. Bom, mas aí definimos a entrevista. Definimos na entrevista qual é o sistema. Identificamos quais são os fatores desse sistema. Definimos que vão ser, sei lá, 4, 5, 6 fatores daquele sistema. E aí vem sempre aquela regra. Primeira observação importante. Procurem ficar com um número reduzido, um número menor de fatores. Como a gente trabalha, e vocês já viram muito depois que a gente vai falar no trabalho estrutural, a gente trabalha muito com a identificação, procurando identificar o que cada fator promove, qual é a repercussão dele no sistema. Se você coloca muitos fatores, ou então fatores que são de sistemas que estão correlacionados, mas que são outros sistemas, a leitura que a gente vai fazer, o movimento que acontece na constelação, ele fica prejudicado, ele pode ficar confuso. Principalmente para aqueles que estão iniciando o seu trabalho de constelação. Então, é preferível que você fique com menos fatores do que você colocar muitos fatores. Não é a quantidade de fatores que vai melhorar a condição da sua constelação. Você define um número razoável daquilo que você, para o tema e para o sistema, para os fatores que estão envolvidos. E é claro que aí a gente tem sugerido isso, né? Tem um número, que é aquele número 7, mais ou menos 2, mas normalmente no início da atividade, eu sempre recomendo ao terapeuta iniciante, ao aluno, para ele começar com 4 fatores, 5 fatores, às vezes 3 fatores. Menos de 3 já é um pouco pobre demais. Porque aí você com 2 fatores, se você pegar, por exemplo, apenas 2 fatores e começar a tentar identificar o que acaba trazendo para um sistema, tende a ficar muito nesse tipo de relação. E com certeza existem alguns outros fatores que podem fazer uma mudança completa nesse cenário. Mesmo quando a gente vai falar de um problema de relacionamento entre duas pessoas, ou seja, quando você tem, então, o cliente trazendo um tema relacionado a uma relação entre duas pessoas, entre ele, cliente, e uma outra pessoa, o fato de você colocar só 2 fatores acaba reduzindo um pouco o potencial de você explorar o que está acontecendo naquele sistema. Então, nós também vamos dar isso no segundo módulo, para quem vai estar fazendo, o pessoal de Salvador vai começar a ver isso, e o pessoal do Rio de Janeiro no próximo módulo, a gente vai abordar especificamente relacionamentos. Então, ou a gente vai colocar outras pessoas que podem estar participando desse relacionamento, ou então nós vamos identificar as partes internas daquele cliente que podem estar interagindo ou que podem estar sendo responsáveis por uma determinada reação daquela relação. Então, se eu fico com medo, quando eu estou diante do meu marido, eu fico com muito medo, mas depois eu fico com muita raiva, vejam que eu estou falando aí da cliente que tem numa hora, quando está diante do marido, uma parte que sente medo e uma outra parte que sente raiva. Essas partes não conseguem se coordenar. Então, isso é um sistema simples na relação de 2 pessoas e que já me permite uma maior mobilidade de tomada de consciência do cliente do que está acontecendo na relação ou no problema da relação dele, daquela cliente com o seu marido, ou com o seu cônjuge, ou com o filho. Então, sempre procurar colocar os 4, 5, no mínimo 3, mas 4, 5 fatores é o ideal, principalmente para você que está começando. Então, identificou os 4 fatores, 5 fatores, vamos em hipótese aqui, vamos trabalhar com 4 fatores para a gente exemplificar, e vamos imaginar então que você escolheu e tem os 4 fatores. Um dos grandes diferenciais que a gente vem observando, que eu ensino nas aulas, que vocês todos que já estão aqui, todos que passaram pelo primeiro módulo, pelo menos, já sabem, é a utilização do fator oculto. Então,
o fator oculto é um diferencial para aumentar o potencial de insight do cliente em relação ao desenvolvimento da constelação. E aí todos já sabem, e eu vou só repassar rapidamente aqui. O fator oculto, então, nós fazemos aquela nossa listinha no papel dos 4 fatores, e é importante, é fundamental, principalmente para você que está começando agora, da gente fazer aquela indução, aquele passo a passo para o cliente. Ou seja, a gente começa então a falar para o cliente que a gente vai trabalhar aquele tema, a gente pergunta ao cliente o que ele espera da constelação. Então, depois da entrevista, vamos dizer que você fez a entrevista até numa outra sessão, você vai começar a constelação, bom, então nós vamos trabalhar aquele tema do seu conflito familiar. Vamos trabalhar com um conflito familiar para a gente tornar o exemplo um pouco mais didático. Então, é um conflito familiar. É uma mãe, um pai, a cliente é a mãe, um pai e 2 filhos. Então você vai falar, nós vamos trabalhar essa dificuldade do seu relacionamento com a família, de como você fica insegura, de como você fica às vezes irritada, enfim. Nós vamos trabalhar esse problema e nós definimos aqui aqueles 4 fatores, que vão ser então você, o seu marido, o seu filho e a sua filha. E desses 4 fatores que você vai... E é importante vocês fazerem esse tipo de passo a passo. Então eu coloquei aqui no meu papel, listamos aqueles 4 fatores e eu coloquei aqui o plano B. Alguns outros fatores que eu acho que podem interferir. Aquela história da sua mãe, aquela história de um aborto que você teve, que você me falou, eu estou colocando aqui como plano B. Eu posso usar ou não. Mas esses 4 fatores nós vamos utilizar na constelação inicial. E aí você vai continuar falando, e nós vamos utilizar então os bonecos Playmobil. Se você escolher os bonecos, vai ser dessa forma, eu vou fazer a opção dos bonecos. Se for âncoras de solo, você já sabe como que vai ter a diferença em relação aos papéis. E nós vamos usar então aquele método que a gente utiliza, que chama fator oculto, ou seja, nós vamos utilizar os bonecos Playmobil, eu vou misturar aqui aleatoriamente, de forma que eu vou colocar aqui número 1, 2, 3 ou 4, de uma forma aleatória, de tal forma que quando eu pedir para você, cliente, o fator 1, você vai escolher o fator 1 e pode ser qualquer um desses 4, e você não vai saber qual que é. E você pode explicar até para o cliente, isso para evitar que você, de repente, ao pegar, sabendo que você vai escolher o seu filho, você pega o boneco do seu filho e fala, ele é legal, estou sentindo que ele é leve, que ele é... E às vezes não é nada disso. Então, quando eu peço o fator 1, eu vou usar as suas sensações, as suas percepções, e você vai pegar então o boneco, e o importante é o que você sente nesse boneco. E aí você vai continuar explicando. Eu preciso então que você me diga o que você sente no seu corpo, as emoções, porque muitas vezes o cliente ele não tem a menor ideia do que se espera da constelação. Talvez ele nunca tenha feito uma constelação. Principalmente, então, na primeira constelação com o seu cliente, se é um cliente seu ou você vai fazer uma constelação pela primeira vez, é fundamental que você diga a ele o que você espera dele. Qual é o tipo de resposta que você quer que ele dê. Qual é a sensação física, quais são as emoções, impressões que ele tem. Ele olha para o boneco, ele não está sentindo nada, mas eu tenho a impressão de que ela está triste. Ele não está sentindo a tristeza, mas ele tem a impressão de que o boneco está triste. E é como todo mundo que já assistiu isso, é uma coisa às vezes muito estranha. Se você não fala isso para o cliente às vezes está sentindo, ele fala, engraçado, o olhar dessa boneca aqui vou mostrar para vocês, né? O olhar dessa boneca aqui é triste. Pode ser que não, ela está rindo aqui para mim, mas para o cliente aquilo pode ser tristeza. E se eu não falo, então, no momento do começo dessa etapa inicial, da pré-clarificação, ele não sabe o que vai esperar. E aí eu falo, então eu vou numerar aqui, de uma forma aleatória, de tal forma que quando eu pedir o fator 1, o fator 2, você vai pegar um boneco e você não sabe qual é a ordem. E você vai numerar na frente dele. 1, 2, 3, de uma forma aleatória. Ah, Milton, mas você às vezes usa o número 1 para o cliente? Talvez a maior parte das vezes eu coloco o número 1 cliente, mas não é regra geral. Vocês já viram fazendo a constelação, tem vezes que eu mudo totalmente, então não tem uma regra. O importante é que você faça isso na hora, na frente do cliente, porque isso já faz parte desse processo de indução para o cliente começar a conectar com o sistema dele, seja ele qual for. Então essa conversa, esse procedimento é toda uma forma, dentro da hipnose, a gente está semeando, né, uma conexão, um tipo de percepção, de ampliação, de ele entrar num estado ampliado para ele trazer então a dinâmica daquela constelação. Então fazer aquela numeração, tampar aqui para você depois mostrar para ele e você também poder ver é fundamental para você conduzir nesse primeiro momento. E você vai então falar para ele, nós vamos começar agora, vamos utilizar os bonecos Playmobil, e esse aqui é o campo de trabalho da constelação. Essa definição ela é fundamental, porque alguns terapeutas, alguns facilitadores de constelação, que a gente conversa sobre isso, né, há muito tempo,
eles acham que realmente é fundamental, e eu concordo plenamente, é fundamental a gente delimitar o campo da experiência. Ou seja, nós estamos falando de dar uma continência, ou seja, de dar um limite de onde a experiência do cliente ela vai ocorrer. Se a gente não faz isso, provavelmente não vai acontecer nada, mas pode ter um tipo de ampliação que pode ter uma percepção do cliente que vai trazer outros elementos que não aqueles que a gente está procurando definir num campo onde a gente possa ter uma aplicabilidade, uma movimentação, né, dos componentes. Então, definir o campo e falar com essas palavras. Esse aqui é o nosso campo de trabalho. É onde vai ocorrer a constelação, é onde você vai colocar inconscientemente aquilo que está acontecendo no seu problema X, no seu problema familiar, no seu problema profissional. Então, delimitou o campo, já sabe qual é que vai usar os bonecos, já falou para o seu cliente que é fator oculto, já fez lá a sua codificação, é a hora de então promover a escolha, né, do representante. Ou seja, os bonecos vão ser os representantes dos fatores do sistema real. Então, com bonecos Playmobil, todos já me viram fazendo, nós vamos seguir aquele passo a passo, que também faz parte. É importante que seja feito dessa forma, e quando a gente fala isso é porque a gente já fez tantas vezes, e a gente vê que quando a gente não usa esse tipo de passo a passo, pode ocorrer algum tipo de enfraquecimento, né? Algum tipo de problema que parece estar ligado exatamente a essa sequência que faz parte dessa indução que a gente está falando. Então nós estamos aqui então os bonecos que vão ser os representantes dos fatores daquele sistema que nós temos aqui, do seu sistema familiar. Eu quero então agora que você intuitivamente, você vai olhar para esses objetos, e aí vocês já repararam que eu falo objetos, por quê? Porque muitas vezes, como eu tenho na minha maleta aqui, não só bonecos, mas eu tenho objetos, né, como esse canhão, eu tenho mesa, eu tenho bonecos diferentes, eu tenho chapéu, tem caveira, tem mesa, tem cadeira, tem objetos. O cliente pode achar que eu estou só querendo bonecos, e aí ele descarta. Mas às vezes ele está olhando da cadeira lá e está com maior vontade de pegar a cadeira. E a cadeira, muitas vezes, vai ter tudo a ver com aquilo que ele está imaginando para o fator 1. Que ele está percebendo para o fator 1. Então, se você já tem mais recursos e você tem, além dos bonecos, você pode utilizar outros objetos, né? Você pode, então, incluir esses objetos e vai falar para o seu cliente. Então, eu quero que você observe dentre esses objetos que estão aqui e você vai intuitivamente escolher aquele representante para o fator 1. Você vai escolher um objeto para representar o fator 1. O fator 1 que eu coloquei aqui naquela nossa lista. Intuitivamente, você pode manusear, você pode movimentar, mas eu quero que você escolha intuitivamente, o mais intuitivo possível, um representante para o fator 1. E aí, você deixa que ele faça, né? Vocês já viram que às vezes eu mexo aqui para o cliente ele saber que ele pode mexer. Às vezes, quando eu estou em uma situação de curso, que eu sei que eu vou ficar muito tempo, eu espalho os bonecos, tiro da mala, né? E deixo eles lá, porque isso ajuda. Agora, o cliente está movimentando muito, são as situações que acontecem, né? Às vezes o cliente vai lá e pega um de qualquer maneira. Beleza, vamos qualificar, ele escolheu isso aqui. Então, tá. Mas às vezes o cliente fica assim. Aí pega um, solta, pega outro, solta, manuseia, manuseia. Você pode observar isso e falar assim, ok, que isso está querendo dizer? Que o cliente está para escolher o fator 1 e vamos dizer que o fator 1 é ela cliente, a cliente que está lá com problema familiar. Bom, ela, então, o que o sistema já está dizendo? Ela está com dificuldade de escolher um representante para ela. Isso quer dizer alguma coisa, porque ela está manuseando. Pode ser uma característica da cliente, muito racional, muito metódica, está com medo de errar, escolher o certo? Pode, mas você pode dizer para ela, você está com dificuldade de escolher o fator 1? Porque você sabe que é ela, mas ela não sabe. Não estou na dúvida e tal. Então, o mais intuitivo possível. Você reforça a intuição, porque isso está fazendo com que ela então escolha e ela faça, ok, é esse aqui. Tá. Então, mesmo que o cliente manuseie e tal, você utiliza isso para aumentar essa indução para que ele possa então escolher, né? É claro que tem aquelas situações atípicas que vocês também, alguns de vocês já viram eu fazer, que o cliente às vezes pega um fator, pega um representante, mas ele não ficou certo, e aí ele às vezes pega outro, até que ele escolhe e fala assim, esse aqui, e ele larga o primeiro. Na maioria das vezes, eu tenho um entendimento de que isso pode ter alguma coisa a ver. Então, o que eu faço? Eu, às vezes, pego esse e falo assim, engraçado, você ficou com esse aqui na mão, depois você escolheu esse. É isso mesmo? Não, é esse aqui. Tá bom, eu pego esse e deixo ele aqui. Ou seja, eu coloco ele aqui em pezinho, vou deixar ele aqui. Vou deixar aqui, pode ser que ele seja importante.
Pode ser que esse fator, esse boneco aqui, ele não tenha mais representação nenhuma, foi só realmente a dúvida do cliente. Tá. Mas às vezes, vocês já viram algumas sessões em que isso ocorreu, esse boneco pode ter um papel fundamental no decorrer da constelação. Então, agora isso acontece, gente, muito raramente. Na maioria das vezes o cliente mexe um pouco e escolhe um. Escolheu um, esse é o fator 1, o cliente fala é o fator 1. Então você vai pedir a ele então eu quero que você pegue o fator 1 na sua mão e agora você vai sentir o fator 1. Você vai perceber como é que ele é, como é que ele está. Por que a gente faz isso antes de colocar o fator no sistema? Porque é uma forma, principalmente no primeiro boneco, o cliente está começando a ajustar a percepção dele para entrar nessa conexão com o sistema, com a dinâmica do sistema, com aquilo que está provocando o problema. Então, nessa hora, é importante você pedir a ele, para que ele possa então conectar, ele vai olhar para o boneco e ele começa a sentir algumas coisas. No primeiro boneco, normalmente a sensação dele é um pouco menor, a percepção dele é um pouco ainda difusa. Então, ele vai começar a sentir e você vai explorar isso. Pede a ele, como é que ele está? Como é que ele é? Ah, não sei, ele parece forte, ele parece não sei o quê. Você pode também fazer perguntas para ajudar. Ele parece ser um fator forte ou um fator fraco? Ah, você falou, se tem alguma emoção, ele parece ter uma sensação, está rígido. Tem alguma emoção junto com essa rigidez? Já que rigidez seria uma sensação física? Ah, não, ele é frio, ele não tem nenhuma emoção assim forte. Ah, então ele é frio, tá, e ele é rígido. Você está sentindo isso no seu corpo? Porque às vezes o cliente começa a sentir e ele começa a sentir no corpo, né? Então, não estou sentindo aqui. Ah, ok, então ele está sentindo isso, ok. Esse primeiro contato do fator na mão do cliente aumenta a possibilidade dele conectar com aquele fator do sistema real. E aí é claro que se no primeiro boneco, no primeiro fator, ele tem alguma dificuldade, porque ele está começando, a partir do segundo fator, isso vai ser importante para ele desconectar do primeiro e passar então a direcionar a percepção dele para o segundo. Então, a escolha do segundo, fazendo da mesma forma, a escolha do segundo, pedir para ele colocar na mão, agora que você não é mais o fator 1, sendo agora o fator 2, como é que é o fator 2? É preciso que você declare isso claramente, né? Deixe isso muito claro para o cliente, porque o cliente não sabe fazer constelação. Então ele ele teve uma percepção com esse fator e ele vai então agora ver essa boneca, não, ela parece estar brava, ela está fraca, ela parece uma enfermeira, enfim. E você vai fazer as mesmas perguntas, porque isso faz com que ele desconecte, né? Ele saia da conexão do fator 1 para conectar com o fator 2. No primeiro é para ele passar a conectar e no segundo é para ele desconectar de um para conectar com o fator 2 e assim sucessivamente. Então, foi no fator 1, sentiu? Então agora eu quero que você no campo de trabalho, você vai colocar o fator 1 na posição onde parece que onde ele está. Qual é a posição do fator 1 no sistema? Intuitivamente você vai colocar o fator 1 no lugar onde parece que é o lugar do fator 1 e deixa o cliente colocar. E você pode colocar intuitivamente, independente de posição, porque o cliente às vezes fala fator 1, eu vou colocar no meio, porque o meio é melhor. O cliente começa, né, às vezes, a devagar. Você vai intuitivamente, pode ser em qualquer lugar na mesa. O mais intuitivo possível, onde que é o lugar do fator 1. Aí ele vai colocar, é o fator aqui, esse aqui. Ah, ok. Então ele posicionou, é aquela etapa do posicionamento. Então nós já fizemos a entrevista, definimos os fatores, já sabemos como definir o campo, já sabemos como fazer com que o cliente escolha o representante do fator, agora é a hora do posicionamento. Então esse passo a passo que eu estou aqui repetindo para vocês, ele é importantíssimo que você reproduza dessa forma. Então escolha o lugar onde parece que é o lugar do fator 1. Intuitivamente, qualquer que seja o lugar no campo de trabalho. E ele coloca. Ele colocou? É aí mesmo o lugar? É. Então agora, sem tocá-lo, você vai olhar para ele e você vai perguntar para o cliente. Agora eu quero que você perceba como está o fator 1 quando ele está no seu sistema, quando ele está no campo. Por quê? Porque muitas vezes acontece do cliente ter uma sensação, quando ele está com o boneco na mão, nossa, esse boneco é forte. Ele está falando do fator, ele está começando a conectar. Na hora que ele faz o movimento e ele coloca, ele já está expressando a dinâmica do sistema que ele ainda vai montar, mas ele já está colocando toda a impressão, toda a carga, todas as repercussões desse fator 1 no sistema e inclusive no sistema que ele ainda vai colocar na mesa. Então nessa hora pode ser, e muitas vezes a percepção dele do fator 1 no sistema, quando ele posiciona, é diferente daquela que ele estava quando o boneco estava na mão.
Então você vai perguntar, como é que está o fator 1 agora quando ele está aí, no seu sistema, no seu problema, na questão que a gente está trabalhando. Você sabe o que é o fator 1, ele não. Então ele vai começar a dizer, não sei, ele está com a mão assim esticada, a impressão que eu tenho é que ele está pedindo ajuda. E aí você vai estimular com perguntas abertas, porque você sabe que, por exemplo, daqui eu coloquei a cliente, então é ela mesma. Ela está pedindo ajuda, parece que ela está pedindo ajuda para alguém, é para alguma coisa. Então, você vai primeiro explorar. Então, nessa hora que a gente posiciona, vocês sabem que, então, tem aquela etapa depois do posicionamento que é perceber e perguntar. Lembra disso? Vocês têm que voltar lá na aula lá e retomar isso. Perceber e perguntar. O que é perceber e perguntar? Você começa a dizer, o que você percebe? O que você sente? Tem vontade, o boneco tem vontade de fazer alguma coisa? Né? Ou seja, você começa a fazer uma pergunta, começa a aumentar a percepção do cliente para que ele possa dizer o que ele está falando a partir do que ele traz e não do que você imagina. Ah, ele está com o braço assim, ele está pedindo ajuda? Na hora que você faz isso, você induz, você sugere ao cliente uma percepção que ele pode falar assim, é ajuda. Então, evita isso, você não pode inferir do que você acha. O que é o interessante, o que é melhor numa situação como essa? É você chegar e falar assim, engraçado. Vamos dizer que o cliente foi lá e falou assim, não, ele está aqui, ele está triste, ou então está normal. Se ele não falou nada dos braços, por exemplo, os braços dele estão assim, né? Ele está aqui, vocês estão vendo aqui, né? Eu vou colocar assim para ficar melhor. Ele está com o braço assim. Você percebeu que os braços estão assim, você achou estranho que ele deixou com os braços assim. O cliente não falou nada, o que você pode falar? Engraçado, ou então estranho. Está me chamando a atenção esses braços levantados. O que parece que isso quer dizer? Ou seja, deixa que o cliente traga. Não, ele está só pedindo ajuda, ele está fazendo força, ele está normal, ele está empurrando alguma coisa. Não é nada não. Não é nada não, ele pode ficar assim. Ou seja, às vezes a gente pode achar que é pedido de ajuda e o cliente pode dizer que não, ele está matando alguém, ele está batendo em alguém. Opa, está batendo em alguém? Tem alguém então aqui? E aí então a gente vai ver depois se isso faz sentido ou não. Então, muito cuidado para não inferirem naquilo que é perceber e perguntar, mas é você perceber e perguntar para o cliente aumentar a percepção dele, e não você ficar inferindo. Tem uma dúvida? Você tem que ter um jeito assim aberto de perguntar para que aumente a percepção do cliente. E aí nessa hora, gente, a gente está começando aquela etapa que todos vocês já passaram, mesmo que estão no meio do curso, já fizeram essa parte, que é o trabalho estrutural. Então, o que é o trabalho estrutural? Ele vem da constelação estrutural, é um tipo de constelação realizada por muitos facilitadores europeus, alemães, da escola do Matthias Varga, que é um facilitador fantástico, mas é um alemão que não está preocupado em diálogos, em palavras purificadoras, como o Bert Helling. Ele tem uma atuação completamente diferente do Bert Helling. Tive a oportunidade de vê-lo trabalhando, de conhecê-lo pessoalmente, e assim, é uma forma completamente diferente de trabalhar. Me influenciou muito, porque é de um pragmatismo talvez até exagerado, mas a gente traz aquilo que nos pareceu útil e importante do trabalho estrutural. O que é o trabalho estrutural? Ele está preocupado em ver a estrutura do sistema, o que precisa ser feito para que aquela estrutura ela funcione melhor. Ele não está preocupado em qualquer tipo de processo, né? Por isso que eu fiz essa divisão entre aquilo que eu chamei de trabalho estrutural e trabalho de processo. Então, se no trabalho de processo a gente vai processar movimentos, diálogos, mudanças de posição, no trabalho estrutural a gente vai procurar ter elementos do que está acontecendo, fazer uma leitura do que está acontecendo naquele sistema a partir de quê? A partir de quê que a gente está vendo, vai ter isso? Da reação e da percepção do cliente na movimentação e na percepção dos fatores, fator 1, fator 2, fator 3. Então é por isso, é por essa lógica que eu então ensino a vocês que a gente faça a cada posicionamento do fator 1, do fator 2, do fator 3, a gente faça, despenda algum tempo, a gente demore algum tempo aumentando a percepção do cliente sobre o que está acontecendo com o fator 1 no campo, no sistema. Então, como é que ele se sente? E esses braços? Aí a cliente fala assim, nossa, parece que está pedindo ajuda. Na hora que a cliente fala que, a gente sabendo que o fator 1 está pedindo ajuda, que está com o braço assim, e a gente sabe que é ela, já tem aí algumas informações que, dependendo do contexto do problema, podem ser super importantes, válidas, para ela ter uma consciência mais à frente do que está acontecendo. Vamos explorar. Quando ela pede ajuda, que tipo de emoção que ela sente?
Trabalho estrutural, perceber e aumentar a percepção. Nossa, ela sente muita tristeza, ela sente muito medo. Qual que parece ser mais forte, o medo ou a tristeza? Nossa, é muito parecido. Vamos colocar aqui duas emoções. Então tá, o que a gente vai fazer nessa hora? Então a gente tem aqui um elemento posicionado, fator representado por esse boneco, está pedindo ajuda, já tem uma dinâmica aqui, e aí ela fala de duas emoções, o medo e a tristeza. Então o que a gente vai fazer? Personificar. Nós podemos então pedir para a cliente escolher as pedrinhas, né, as famosas pedrinhas para poder representar as emoções, uma sensação física. Nossa, ela sente um peso muito grande, ela sente uma tristeza muito grande. Nós podemos então usar as pedras como personificação das emoções, das sensações, ou então as massinhas de modelar. Nesse caso, e aí dependendo daquilo que você está percebendo na hora, pode ser que seja mais interessante, por exemplo, você, para uma emoção, você pedir para ela colocar uma massinha. Então tá, eu quero que você escolha uma massinha de qualquer cor, de qualquer tamanho, que represente essa tristeza, e uma outra massinha para o medo. Então o cliente pega lá, pega duas massinhas. Ela pega a tristeza, vamos dizer que ela pegou a branca, e uma do medo. E aí você deixa ela dar a forma, dar o tamanho, e você pede, então agora você vai colocar essa tristeza e esse medo. Ah, isso aqui é a tristeza, isso aqui é o medo. Então ela já está falando que a tristeza é muito maior do que o medo. E você pede para colocar então no fator 1, que você sabe que é ela. Então ela já está falando que está pedindo ajuda, ela tem muita tristeza e tem muito medo. E a cliente coloca assim. Ah, Milton, mas ela pode colocar pedra? Pode. Não vai modificar em nada. Agora, a vantagem é que, se por exemplo, numa relação familiar, esse medo é um medo compartilhado, ou ele vem sendo transmitido, ou é algo que a cliente pegou de uma outra pessoa, a massinha ajuda naquela hora onde lá na frente a gente tendo um processo, a gente tem que dividir aquela tristeza para saber qual é a tristeza, a parte da tristeza que é dela e a parte da tristeza que é, por exemplo, da mãe dela, ou do marido dela, ou do filho abortado que ela teve lá. Então, a gente não sabe exatamente que se vai precisar ou não, mas tecnicamente a gente sabe que a massinha vai te dar um recurso mais flexível nessa hora. Agora, por outro lado, se você está pegando, por exemplo, mas ela tem muita força, ela tem uma lucidez muito grande. Se você já sabe, e aí vocês já viram eu fazendo várias vezes, que lá na frente esse aspecto positivo pode ser importante no desfecho da constelação, aí o ideal é a pedra. Por quê? Porque aí a gente vai dar aquela pedra no final para o nosso cliente, ou seja, mas ela tem uma força muito grande, então também coloca a pedra da força. Como é que você fica aí? Quando o representante, esse boneco, viu o tamanho da tristeza, viu o medo, viu a força dele. Como é que ele se sente? Novamente, perguntar e perceber. Lembra lá? Perguntar e perceber. Aumentamos a estrutura em cima de um fator só e vamos perguntar. Isso aumenta a nossa visão e a nossa leitura do que está acontecendo com esse fator número 1 no sistema que a gente começou a colocar. Mas veja que essas informações já estão me dando um nível de questionamento de de onde vem essa tristeza. Qual é o papel dessa tristeza no conflito que a cliente trouxe que ela quer resolver? Como é que ela pode utilizar essa força? Será que essa força é visível ou não é visível? Então vejam que isso a gente vai fazendo, acompanhando o raciocínio de acordo com a leitura. E vejam, não é uma interpretação, é aquilo que está acontecendo de fato na constelação. Fizemos isso, estamos satisfeitos, né? Não adianta também ficar muito tempo, senão fica muito arrastado. Então vamos fazer a mesma coisa para o fator 2. Você sabe lá na sua listinha que o fator 2 é o filho mais velho. Sei lá. O filho mais velho. Aí ela vai, vai fazer a mesma coisa. Então agora eu quero que você, entre esses objetos, vai escolher um deles, o mais intuitivo possível, para ser o fator número 2. O cliente vai mexer, escolher o fator número 2. O que você vai fazer? A mesma coisa. Então agora você vai pegar, o cliente às vezes pega e coloca lá. Não, ok, antes de você colocar, pega ele na mão. Eu quero que agora você deixe de lado, desconecte do fator 1 e agora você vai ser o fator 2, vai perceber o fator 2. Essa fala é importante para orientar a percepção do cliente, porque ele fica muito contaminado, às vezes, pelas impressões fortes, né? Principalmente quando é ele. Né? Normalmente, quando é ele tende a sentir mais. Então, faz a mesma coisa. O que sente o fator 2, como é que ele está, e agora você vai, mais uma vez, no campo de trabalho, colocar o fator 2 na posição onde parece que é o lugar do fator 2, independente do fator 1, porque o cliente, às vezes, acha que tem que colocar na frente, que está pedindo ajuda, porque está com o bracinho. E aí, às vezes, é esse o movimento mesmo, mas às vezes ele fica raciocinando. Não, o mais intuitivo possível. Em qualquer lugar desse campo, independente do fator 1, você vai encontrar um lugar para o fator 2.
E aí você vai pedir para ele posicionar. Ah, colocou aqui, no meio. E o que ele está dizendo? O cliente está mostrando para você que ele está colocando o filho mais velho, que é o filho, o menino mais velho, no meio do sistema, virado para esse lado, de costa, meio que de lado, meio de costas para ela, o fator 2. O que você vai fazer? A mesma coisa que você fez com o fator 1. Agora, olhando para o fator 2, onde ele está no seu problema, como é que está o fator 2 no campo, no sistema, no seu problema. E deixa o cliente responder. Vamos aumentar a percepção dele fazendo o quê? Perguntar e perceber. Vamos perguntar como é que ele se sente. E aí tem aquelas perguntas que ajudam a gente a ampliar. Parece estranho, né? Vocês já me viram muitas vezes falando isso, né? Eu vou fazer uma pergunta estranha. Por que é estranho? Porque se o cliente falar assim, parece que esse boneco sabe que esse aqui existe, ele fala, não está olhando? Ele fala, não sabe porque ele não está olhando, ele não está vendo. Agora, se eu falo uma pergunta estranha, eu abro a possibilidade do cliente responder alguma coisa que não tem lógica, mas isso abre a possibilidade do conteúdo inconsciente vir à tona e aumenta a forma de comunicação do sistema com a gente como facilitador. Até porque, gente, algumas vezes vai acontecer isso, o cliente coloca o boneco assim, está dando para vocês verem? Acho que sim. Ou seja, o boneco está na frente e eu às vezes vou perguntar, pode ser uma pergunta estranha, mas parece que esse fator 2, ele enxerga o fator 1 e o cliente às vezes fala assim, engraçado, parece que ele não vê, ele fica olhando para baixo. Ah, então ele está olhando para baixo? Então ok. Veja que às vezes essa pergunta ela vai ajudar a dar uma informação, quer dizer, tem um tipo de desconexão entre ela, cliente, e o filho mais velho. Dependendo do tipo de problema que o cliente está trazendo, isso pode já ser muito revelador do que está acontecendo, aquela origem da tristeza, para quem ela está pedindo ajuda. E aí nós vamos fazer isso, a partir daí explorar e perceber, vamos dizer que o filho tem uma coisa boa lá, uma energia boa, e a gente personificou. Nós vamos fazer isso com todos os outros fatores. O fator 3, que vamos dizer era a filha mais nova, o fator 4, que era o marido, e ela escolhe de repente uma criança para ser o marido. Veja que essa escolha para ser o marido, dependendo do problema que a gente está tratando, pode ser fundamental porque está falando de alguma coisa, de como no sistema esse marido é representado no psiquismo dela. O marido dela é infantil? Não necessariamente, mas tem alguma coisa aqui que, dependendo da resposta, vai dizer por que parece que esse fator 4, que a gente sabe lá no nosso papel que é o marido, ele foi escolhido como uma criança. Ele vai posicionar e vai dizer, por exemplo, vou colocar aqui na frente dela. Bom, ela colocou aqui, nesse exemplo que eu estou dando aqui nessa simulação, esse boneco está de mão esticada. Eu não sei se está dando para vocês verem direito, mas eu acredito que sim. Né? Então vamos dizer que o boneco aqui, que ela, fator 1, está diante do fator 4, e a gente sabe que é ela diante do filho, do marido. E ela tinha falado que está pedindo ajuda. Então, a gente sabe, ela não, esse fator 1 que estava pedindo ajuda, ele está pedindo ajuda para o fator 4? Aí o cliente fala assim, e ele ajuda? Parece que não. Por quê? Porque ele é muito fraco, porque ele parece uma criança. Veja então, isso eu estou dando um exemplo, nem sempre vai ser assim, mas a fala do cliente é que vai nos dizer o que o sistema está transmitindo. E aí pode ser isso, né? De repente toda a base do conflito é porque ela está se sentindo sozinha, ela está se sentindo sem amparo, ou ela trata esse marido como uma criança. E aí nessa hora, a partir do momento que a gente fez o trabalho estrutural e a gente já tem a tristeza, o medo, a força, tem os filhos, tem o marido, e a gente já tem essas falas, nós estamos então preparados para começar então o trabalho de processo. Né? Então, o trabalho de processo, até aqui a gente fez trabalho estrutural. Né? Aí a gente começa o trabalho de processo. O que nós podemos estar... Nós estamos 10 para as 10 já. O que nós estamos falando, então, dessa etapa do trabalho de processo? É quando você já entendeu aonde parece que estão os problemas, aonde parece que tem algum tipo de trava, algum tipo de contradição, algum tipo de característica marcante que parece a indicação do problema, e você precisa fazer algumas movimentações, algumas mudanças de posição, alguns diálogos, para que o sistema reencontre ou alcance uma configuração de solução, que é o que nós estamos buscando no final, que ao final tenha um tipo de insight, um tipo de mobilização, de alívio, de resolução, de expressão de solução do cliente em relação ao seu problema. Enquanto a gente não tiver isso, nós vamos alternar o trabalho estrutural, fazer algum tipo de processo, voltar para verificar a estrutura. Verificamos a estrutura, vamos fazer mais algum processo. Voltamos para a estrutura até que então a gente encontre uma posição final. Agora,
Milton, então a gente faz estrutural e depois o processo? É claro que na prática vocês vão ver que isso a gente faz, e eu esquematizei dessa forma, para tornar o mais didático possível para os alunos, porque é muito difícil você ver uma constelação funcionando e você poder identificar essas etapas sozinho, você só ainda sem experiência identificando esses processos. Eu comecei a procurar identificar o que seria um trabalho e outro para ajudar o cliente, o aluno e o terapeuta iniciante a poder localizar. Não, então eu tenho que fazer isso aqui primeiro e depois eu faço aquilo. Só que depois, na prática, vocês vão ver que a hora a gente faz a estrutural, aí daqui a pouco a gente faz um processo. Por exemplo, um teste de posição. Um teste de posição, ele é uma mudança na estrutura, mas já é um processo, né? Porque, e se eu colocar esse boneco que é a mãe, que é a cliente, ela ainda não sabe que ela, se eu colocar ela olhando para os fatores 2 e 3, o que eu estou tentando? Ver qual é a reação do sistema quando ela, cliente, que é a mãe, ela passa a olhar para os filhos que estavam desconectados da relação dela com o marido. Eu estou com essa intenção, então, mas eu não falo para ela. Vou fazer um teste. Se eu vir aqui, melhora ou piora? O que acontece com a tristeza? E aí, dependendo da resposta dela, eu já sei que isso aqui vai me dizer que precisa ter um movimento dessa mulher, dessa mãe em direção aos filhos. Ou que ela precisa falar alguma coisa com esse marido para resolver essa tristeza porque ela sente falta do apoio dele. Então, nessa hora eu vou fazer algum tipo de processo que pode ser às vezes simples e voltar para a estrutura, até o momento que então aí eu sei que eu vou ter que fazer um processo mais elaborado. Mas até essa hora eu faço pequenos processos. Esse fator 1, ele tem vontade de fazer algum movimento no campo? Se ele parece que o boneco tem vontade de se mexer, de ir para um outro lugar, ele tem vontade de vir para cá. Tá, então antes de vir, tá? Ou então vamos fazer um teste, se ele vem para cá. Ou seja, eu estou testando a estrutura, mudando a estrutura, colocando a cliente diante dos filhos e deixando o marido de lado, como é que ela fica? Nossa, ficou bem melhor. Então eu já sei que aqui vai ter que ter um diálogo entre ela e o marido, entre ela e os filhos, para que haja uma reconfiguração. Então isso eu estou preparando o momento de um processo mais elaborado. A maioria de vocês que está assistindo hoje, pelo que eu estou vendo, ainda não chegou na etapa do trabalho de processo. O pessoal de Salvador, o pessoal do Rio, que fez só o primeiro módulo, nós vamos ver o trabalho de processo mais focado nos próximos módulos, né? O pessoal de Salvador agora no segundo módulo e o pessoal do Rio também. É onde a gente elabora um pouco mais essas alternativas que a gente tem para levar o sistema a uma reconfiguração, a um novo alinhamento. E isso realmente exige um pouco mais de experiência, um pouco mais de reflexão. Mas é possível já fazer as constelações com algum tipo de processo, porque a gente já vai fazendo essa leitura. Mas até chegar a esse ponto, e quando a gente percebe que na estrutura os pequenos movimentos já dão uma noção para a gente do que parece que precisa ser mudado, nós vamos começar a convidar o cliente para fazer essas mudanças. Só que aí, normalmente, é a hora de quê? O que está faltando aqui? Revelar. Porque aí nessa hora, quando a gente já sentiu que tem alguns movimentos em relação à tristeza, à força, à relação com o marido, é a hora de começar a revelar para a cliente. Então, é um momento decisivo, porque a gente vai começar a, vamos dizer assim, catalisar, né? Todas aquelas sensações que o cliente teve passando por cada um dos fatores, nós vamos catalisar para que ele possa ter um insight, para que ele possa ampliar a consciência dele. Então é nessa hora que fala assim, tá vendo esse aqui, que tem a tristeza, que tem esse medo, e que não sabe da força que ele tem? Esse fator aqui é você. E aí você revela e vê qual é a percepção do cliente. Nossa, sou eu não imaginava, eu já sabia. Pois é, isso é você. E diante desse fator aqui 4, você se sente assim, fraca, sem apoio e tal. Esse aqui é o seu marido, o fator 4 é o seu marido. Vê como é que o cliente reage. E esse aqui é o seu filho e a sua filha. Então aí você faz uma leitura daquilo que ocorreu. Não o que você está interpretando, mas o que você viu. O que acontece é que quando você está diante do seu marido, você se sente triste. Quando você está diante dos seus filhos, fica melhor, você sente falta. Então você vai traduzindo aquilo que o sistema está mostrando e você é o decodificador da experiência. E aí você vê o que o cliente parece que precisa fazer. Precisa falar alguma coisa para o marido? Aí então vai ser, depois da revelação, vai ser a hora em que você vai começar a propor o processo, o trabalho mais forte de processo, que também é um processo e você volta para a estrutura, porque você muda a posição. Agora, na maioria das vezes, eu estou sempre, principalmente,
procurando estimular que o meu cliente é que identifique o que parece que ele precisa fazer. É claro que depois eu vou dar uma ajuda, porque o cliente não tem uma noção de tipo de diálogo que ele tem que fazer, né? Vamos dizer que ele falaria, eu sinto saudade. Eu posso então imaginar, eu tinha lá no plano B, por exemplo, um abortado, o filho que aquele casal teve, que teve um aborto espontâneo. Eu posso então pegar, pedir ela para escolher um outro fator e posso colocar o filho abortado. Posso colocar aquela mãe. Isso é a nossa participação, mas na maioria das vezes eu estou pedindo para que o próprio cliente ele perceba o que parece que seria o melhor. Aonde seria o melhor lugar para ela? Aonde seria o que ela precisava falar para o marido? O que ali parece que o marido... E aí o cliente que já teve aquela percepção, ele começa então a fazer uma movimentação, ele muda a posição, ele vai então dividir a tristeza. Às vezes não, ele não está sentindo mais tristeza. Às vezes só mudança de posição, fala, nossa, ele agora não está mais triste. Então, a massinha da tristeza perdeu o sentido. Ah, mas pode acontecer? Pode. Porque, de alguma forma, quando o cliente toma consciência, ele muda a dinâmica aqui na constelação, ele se desconecta daquela emoção. Então, às vezes, isso é surpreendente. E não quer dizer que você está fazendo alguma coisa errada, que tem que ter um destino para a tristeza. Não. A tristeza pode sumir, o medo pode permanecer, enfim. E aí tem a força dela que você vai ver. E aí você vai estimular, então, para que ele possa reorganizar. No estágio em que a maioria de vocês que estão assistindo hoje estão, que é justamente ainda não dominarem o trabalho de processo, uma coisa importante aqui é se contentar com uma movimentação mínima, mas que já traga para o cliente uma sensação de harmonização, de maior serenidade, parece que ficou mais harmônico. Vocês podem, às vezes, ficam vendo a gente fazendo com grandes diálogos, emoções, choro. Às vezes, o cliente relata uma sensação de maior serenidade quando ele simplesmente colocou todo mundo diante do pai e falou assim, nossa, nós esperamos alguma coisa de você. Você é meu pai e eu sou seu filho. Às vezes isso dá uma clarificação de algo que está acontecendo ali e o sistema então traz uma percepção para o cliente de que alguma coisa se encaixou, alguma coisa começa a fluir. Essa sensação por si só já tem um efeito terapêutico fantástico. Então, mesmo ainda sendo um resultado acanhado, vamos dizer assim, ele já é o que a maioria de vocês já traria como grande benefício para o resultado da constelação. E é claro que na medida que vocês vão ficando mais experientes e com maior percepção, vamos tentar diálogos. E se você falar para o seu marido e tal, vem com a gente, ou então olha só o seu filho, palavras que depois vocês vão aprendendo e algumas frases que tendem a ser recursos que podem ajudar. Agora, como vocês sabem, eu não tenho uma lista de frases, tem que usar, quando tiver um problema com o marido, então é um problema daquilo. É um problema, como a gente já ouviu aí, eu comento com vocês. Tem um problema sexual, o cliente homem tem um problema de disfunção erétil, é porque ele tem um problema com a mãe. Gente, sabe, muita calma nessa hora, né? Então, pode ser que muitas vezes isso seja totalmente verdadeiro, mas às vezes não é a causa do problema. Então, se tem ali um problema sexual, vamos ver qual é o papel do sexo naquele sistema, qual é a posição mudando ali, a questão dos fatores, o que traz em relação ao fator que representa o sexo. Então, e não vamos estar imaginando o que é. Então, às vezes, com esses diálogos, e alguns deles são diálogos quase que básicos, reconhecimento. E é claro que na apostila tem algumas dessas frases, porque são frases que você, tendo como portfólio, você fala assim, peraí, eu vou pedir para essa mãe dizer para o filho que ela é a mãe e ele é o filho. É uma coisa simples, mas que traz uma clareza das funções no sistema, quando é, por exemplo, um sistema familiar. Mas quando é, por exemplo, um sistema que envolve dinheiro, a lógica é uma outra. Aí é claro que depende de um tipo de reflexão, e eu costumo dizer isso para vocês, isso talvez seja a parte mais difícil de ensinar, né? Que é essa reflexão que a gente vem tendo ao longo desses anos de qual é o papel desses fatores, o dinheiro, o sexo, o poder, na vida das pessoas, na vida da alma, ao longo das encarnações. Então, agora, conforme vocês vão vendo, e eu volto a falar é quase que um hino, né? Nós aprendemos constelação fazendo constelação e vendo fazer constelação. Porque vendo fazer, você acrescenta um portfólio de recursos, de alternativas, que depois, quando você estiver fazendo, vem como naturalmente oportuno para aquela situação. E se você não faz, você não tem a noção do que está faltando para você buscar. Então, é fazer e ver fazer. Fazer e ver fazer. Então,
é isso que vai depois dando condição de você ficar mais à vontade, mais seguro, mais confiante e promover alguns diálogos, a mudança de posição até que você encontre uma posição que a gente chama de posição de solução. Então nessa hora, aí o que a gente faz? Manda o cliente tirar uma fotografia, a maioria dos clientes não olha essa fotografia depois, mas eu mando tirar uma fotografia e falo, olha, de vez em quando até a próxima sessão, ou então de vez em quando dá uma olhada nessa foto, vê se ela traz alguma coisa a mais para você do que saiu daqui, porque tem um insight, tem um processo que está acontecendo. E você vai, então, se foi o caso daquela pedrinha positiva, você vai, isso aqui é a sua força, então, essa força é para você, você leva com você, etc, etc. Então, veja que nós passamos aqui algumas etapas, mesmo sem explorar profundamente a parte do processo, que vai ser uma etapa mais à frente, nós temos uma condição já de promover uma constelação que, por mais que seja simples, que já evidencia o que está acontecendo e a movimentação para o sistema do cliente começar a ter um fluxo na busca da solução. Então, algumas coisas, às vezes, que parecem muito simples, têm um efeito fantástico para o cliente. Então, claro, quando a gente está fazendo com pessoas como representantes, é mais intenso, mas o resultado é o mesmo. É claro que quando eu estou fazendo uma demonstração, uma sessão real, no curso, essa vivência no curso ela é muito mais intensa do que o que eu mesmo faço no consultório. Então, às vezes, o aluno ele fica assim, nossa, mas eu não fiz, ficou pobre, não aconteceu nada demais, o cliente nem chorou. Não se preocupa com isso, né? Isso vai acontecendo de uma forma natural e, naturalmente, no consultório, quando a gente está só com o nosso cliente, tende a ser menos intensa de quando a gente está com um conjunto maior de pessoas. Então, por exemplo, agora lá em Salvador, eu fiz uma proposta para o grupo lá e nós vamos fazer uma atividade antes do módulo, na sexta-feira, onde nós vamos passar o dia todo, eu vou fazer vários atendimentos, né? E eu vou atender uma pessoa, vou fazer uma sessão com uma pessoa e eu vou ter vários alunos assistindo. Então eu vou ter uma situação real e depois a gente vai comentar. Esse tipo de experiência ele é muito importante, ele é muito rico, porque ele favorece exatamente uma ampliação dos recursos. Principalmente quando a gente começa a ver, agora ali com certeza vai ter uma intensidade que tem a ver com aquele público, aquelas pessoas todas assistindo. Se eu fizesse só com uma pessoa, a tendência seria que ela fosse menos intensa. Agora, o que eu tenho observado desses anos, estou 18 anos fazendo isso, é que o resultado, na verdade, ele não é prejudicado, é menor por conta disso. E essa é uma característica interessante do processo da constelação. Ok? Bom, nós estamos já 10 horas, 10h04. Eu acredito que a gente tenha passado aí no básico. A ideia era passar realmente as etapas básicas para o pessoal, principalmente o pessoal que já fez agora o módulo 1 e que ainda não fez o módulo 2, e para aqueles que já assistiram, é uma forma de a gente rever. Eu quero convidar vocês então agora, nesses minutos que a gente ainda tem, talvez aí uns 20 minutos, para que vocês encaminhem pelo chat a sua pergunta, né? Estou vendo que nós temos aí 20 e poucas pessoas conectadas conosco, né? Já dei boa noite para a maioria de vocês, não dá para dar para todo um a um, mas eu queria então que vocês agora encaminhassem as suas perguntas, comentários, dúvidas, o que vocês gostariam que eu, nesse minuto, nesse tempo que a gente já tem, que eu pudesse abordar, né? Evidentemente tem algumas perguntas que não vão poder ser respondidas, mas fiquem tranquilos. Primeiro porque depois eu vou procurar ver se eu consigo responder as outras que não foram respondidas. E essas que são respondidas vão estar gravadas e você pode então, depois que eu editar esse vídeo, essa aula, ele vai estar disponível no seu login, no curso de constelação que você faz, numa aula específica de aulas extras, aulas online, e aí vou colocar todas as aulas que a gente fizer, você vai estar lá disponível. Ok? Então, eu estou abrindo agora o espaço para perguntas, para todos que estão aqui conosco, né? Para poder mandar a sua pergunta, a sua participação, que eu vou ter o maior prazer de responder a questão de vocês. Se ninguém vai perguntar, eu vou continuar falando, né? Sabe como é que eu sou. Vamos lá. Quem gostaria de fazer uma primeira pergunta aí para a gente aprofundar aqui dentro das etapas, né, daquilo que a gente está abordando nas etapas? Eu não sei se tem um delay, né, entre o que eu falo até eu receber a pergunta, mas
eu estou incentivando a vocês para a gente poder avançar em relação à dúvida que vocês tenham em relação a essas etapas iniciais, tá? Enquanto vem as perguntas, uma coisa que é muito útil é quando nós estamos então trabalhando com a personificação. Então, dentro dessas etapas da constelação, isso é uma coisa que é um recurso que eu acabei trazendo muito daquilo que a gente utiliza na terapia de vida passada, na terapia regressiva, que é a personificação. Só que na terapia de vida passada, na terapia regressiva, o que eu faço? Eu costumo, então, personificar o personagem do passado. Quer dizer, então eu pego aquela regressão que a gente fez com o nosso cliente e eu faço uma personificação, que eu faço ele imaginar aquele personagem daquela regressão entrando na sala, o cliente de olhos fechados. Faço isso no sentido da imaginação. Na constelação, o que eu percebi que era útil? Personificar emoções, sensações. Por quê? A gente tem como então dar... Qual é o sentido da personificação? É poder dar vida, dar voz, dar concretude a um fator psíquico. Então, como é que a gente pode constelar um medo, uma sensação de peso, uma energia ruim? Então, quando eu coloco na possibilidade ou da pedra, ou da massinha, ou de um objeto, pode ser um barbante, eu dou forma a isso, e a gente já observou que quando então dá essa forma e coloca no sistema, alguma coisa se clarifica no cliente. Às vezes até ele sente mais aquela tristeza, ou então ele fala assim, deixei de sentir, porque de alguma forma a personificação ajuda a dar clareza a esses fatores, são fatores psíquicos, e que não tem uma influência do sistema, mas que não tem vida própria, né? E ajudam a gente então a poder dividir, poder mudar de lugar, poder, enfim. Isso, a personificação é um exercício e um recurso muito útil, muito interessante para dinamizar a constelação sistêmica da forma como eu trabalho. Vamos lá. Solange, né? A Helena começou como fazer, mas não veio o resto. Helena, depois então manda pra gente. A Solange faz o seguinte: fiz algumas experiências no meu consultório com a ancoragem, com as âncoras de solo. Achei mais fácil, mas a constelação não me usei, por ainda estar no primeiro módulo. Veja, Solange, de um modo geral, o que eu posso dizer a você? Primeiro, assim, a Solange foi é uma aluna lá de Salvador, uma experiência fantástica já de consultório e que está aí aberta ao novo processo da constelação. Mas eu diria para você, Solange, uma coisa. A facilidade da âncora de solo é porque o cliente ele experimenta e aí ele faz uma experiência física, né? O esquema corporal dele está em cima do papel, faz com que ele tenha até uma percepção maior. E aí, às vezes, é mais fácil porque a gente, às vezes, faz essa mudança de percepção e a gente que tem alguma experiência ou então já está conduzindo um processo terapêutico, a gente aproveita aquelas percepções para poder ampliar e fazer um efeito psicoterapêutico. Mas se você parar para observar, é o mesmo efeito que a gente pode fazer com o boneco quando ele coloca, desde que a gente também se limite a essa questão da posição, a mudar a posição e a percepção. A vantagem do âncora de solo, como eu falei, é que como o cliente entra e fica em cima do papel, o esquema corporal dele tende a aumentar a sensibilidade dele, a percepção dele em relação ao fator, né? Isso aumenta em relação ao boneco. Mas quando a gente tem fatores, às vezes, humanos, é preferível usar o boneco. Mas o mesmo objetivo que você alcançou com a âncora de solo, você pode com certeza alcançar com os bonecos. Tá? Então é uma questão de você experimentar. Claro que a gente vai estar junto aí daqui a 15 dias, uma semana e meia, nós vamos estar juntos aí em Salvador. Vai ser um prazer rever vocês. É um grupo fantástico que nós temos em Salvador, lá no núcleo do Jordan Campos, que tem um trabalho fantástico em Salvador, me convidou para dar esse curso lá. A gente está dando módulos lá na formação dele. Nós vamos estar juntos e vamos poder aprofundar essa experiência para você poder fazer com mais segurança dos bonecos. Inclusive, gente, todo mundo que está aí conectado, eu e Jordan Campos vamos fazer, o pessoal de Salvador conhece o Ctrl-Z, né, do Jordan, nós vamos fazer um Ctrl-Z no Rio de Janeiro em agosto, e o Jordan me convidou, eu vou fazer uma participação no Ctrl-Z daqui do Rio. Então eu vou ser o terapeuta convidado, depois a gente vai estar divulgando isso, eu vou estar junto com o Jordan aqui no Rio, no dia 18 de agosto, anotem já na agenda, nós vamos fazer um grande evento terapêutico de um dia inteiro e que vai ser bem interessante. Ok, Solange? Obrigado pela sua pergunta. Eliane Marques, boa noite, Eliane. Depois que você revela quem são os fatores para o seu cliente, ele pode mexer na posição dos fatores, de como ele gostaria que fosse?
Eliane, pode, até porque na hora que você revela, ele começa a ter uma impressão e ele, naturalmente, foi o que eu falei, é importante você estimular para que ele encontre essa posição. O único problema de deixar que o cliente possa fazer esse movimento livremente é você não capitalizar, né, de você aproveitar qual é o motivo do que ele está fazendo, porque às vezes ele racionalmente quer colocar o marido do lado dela e o filho na frente e tal, mas ela não faz esse movimento em relação ao que o sistema está sentindo, mas ao aspecto racional. Então, estimular para que ela vá sentindo qual é a melhor posição é uma coisa, deixar que ela racionalmente encontre a melhor posição, você pode perder um pouco da experiência do cliente. Então, você deve estimular, pode permitir, mas normalmente você vai conduzindo o processo. Não mexe ainda não. Aguarda um pouco, você quer colocar onde? O que parece que melhora? Como é que fica aquela tristeza? Aí você vai aproveitando o movimento que ela quer fazer para checar se a tristeza, se o medo se melhora, se a posição dos outros, se o filho fica melhor. Então, ao invés de você deixar ela mexer livremente, você vai dirigindo aquele movimento dela, que ela quer fazer e deve fazer, mas você vai checando para poder capitalizar isso no aspecto terapêutico, ok? Helena Matos, como fazer para devolver o sentimento no caso da tristeza não ser somente do cliente? Você faz algum diálogo específico? Helena, faço, mas depende, né? Como vocês sabem, né? A minha resposta padrão para esse tipo de pergunta é depende, né? Por que depende? Se eu chego à conclusão, vamos dizer que eu tenho aqui 2 bonecos, e a gente percebeu que tem um nível de tristeza que era da cliente e que tem a ver com a tristeza da filha caçula. Vamos naquele exemplo que eu dei, aqui não dei um exemplo tão detalhado, mas vamos dizer que a cliente tem uma força, a cliente sente uma tristeza e num dado momento ela fala assim, a tristeza ela é da minha filha, não é minha. Então tem uma parte da tristeza que é sua? Eu acho que sim. Por exemplo, então eu vou pedir para você, eu estou falando para cliente, eu vou pedir para você para dividir essa tristeza em 2 partes, de 2 tamanhos. Aquele tamanho que parece que é a sua tristeza e que é a tristeza da sua filha, porque aí ela já sabe. Então ela separou. Vamos dizer que ela tenha feito isso. Então a tristeza maior é da filha? É. Então eu peço para ela pegar a tristeza dela, que é da cliente, ficar com ela, e eu vou então promover um diálogo. Então, se é a filha, eu vou perguntar ao cliente, você tem alguma ideia do porquê que a sua filha tem uma tristeza? Ela sempre diz que está sozinha, etc, etc. Porque aí, dependendo do que a cliente está falando do motivo dessa tristeza, eu vou então ou simplesmente fazer essa devolução, e aí então eu vou, como mãe, por exemplo, pedir para ela, falar assim, então minha filha, eu lamento a sua tristeza, mas essa tristeza que eu carrego é sua, eu estou aqui para te ajudar, você pode contar comigo, se é da solidão, você pode ficar comigo, você vai poder contar comigo. Então eu vou fazer um diálogo para que haja uma impressão de como é que se aquele diálogo faz algum efeito de aliviar a tensão. Agora, o importante aí não é a gente imaginar que sempre esse diálogo que eu estou falando agora vai servir na devolução de uma tristeza. Não, porque aí dependendo do contexto, é possível, por exemplo, que você tenha que pegar essa tristeza, por exemplo, uma tristeza que está entre a filha e a mãe. É possível que essa tristeza esteja relacionada a algum fato do passado onde essa tristeza se estabeleceu. Então a gente vai ter que usar, para aqueles que ainda não sabem, que vão fazer isso no módulo 2, a gente vai fazer essa ida ao passado, que não necessariamente é numa vida passada. Pode ter sido uma experiência lá infantil e que agora o sistema está mostrando que tem uma tristeza por essa menina. E aí vamos fazer uma regressão no tempo para aquela situação. Eu imagino a minha filha quando ela estava no berço, ela ficou um dia chorando lá sozinha, ela engasgou, ficou sem ar. E aí então você vai fazer um diálogo que tem a ver com aquele episódio. E aí você vai então poder diluir ou devolver aquela tristeza. Então veja, eu vou sempre promover um diálogo nessa devolução, nessa troca, mas depende daquilo que eu estou sentindo. Qual é a lógica que parece que vai ser efetiva para diluir aquela tristeza? Ou é checando no passado, ou então checando se naquele diálogo, naquela harmonização, aquela tristeza se desfaz. Se o cliente fala assim, nossa, agora sumiu essa tristeza, então devolveu para ela e às vezes some. Às vezes é de uma outra pessoa, então fica com você. Vamos dizer que a tristeza é de uma mãe, da avó, né? A mãe da cliente. Então, se a tristeza da mãe, eu vou devolver para você. Eu respeito o seu destino, mas eu vou seguir o meu destino. Então, você segue o seu destino e eu sigo o meu.
Qual é a lógica dessa fala? Você tem a sua responsabilidade sobre o seu sentimento. Eu estava trazendo o sentimento que era seu. Eu agora devolvo para você e eu vou seguir com o meu. Eu fico solidário a você na sua dor, mas não fico leal na dor, não pego a dor para mim. Então, dependendo, esse diálogo vai fazer todo sentido. Às vezes não, às vezes é só a resolução. Então, eu vou fazer o diálogo, mas depende muito daquilo que a gente está sentindo como sendo... E às vezes eu vou testar. Às vezes só a fala e só a devolução funcionou, beleza. Não funcionou? Vamos ver o que precisa. Vou perguntar ao cliente o que parece que precisa ser dito. O que parece que você precisa dizer para sua filha ou para sua mãe. Então, vai depender muito daquilo que a gente está sentindo também na constelação. Ok? Temos várias perguntas e pouco tempo para variar, né? Nair, oi Milton, vejo que a entrevista é bastante importante. Você tem perguntas chaves ou você só ouve a história do cliente e monta suas percepções para depois escolher os fatores? Não, eu não tenho perguntas chaves no sentido de ter um roteiro de perguntas, né? Mas eu tenho, e por isso que eu vou fazer uma aula específica sobre a entrevista, porque vocês vão ver que tem não um roteiro de frases específicas, de perguntas fixas, mas tem uma lógica. Tem um tipo de objetivo que eu estou buscando na entrevista, que esse eu tenho sempre em mente. E é sempre focando em como eu posso identificar quais parecem ser os fatores que têm alguma relação com o problema. Então, isso a gente vai ter uma aula extra, onde eu vou abordar exatamente essa lógica da condução da entrevista. Agora, eu não tenho perguntas chaves, né? E não me alongo no histórico do cliente. Eu não deixo o cliente contar a história, porque senão vira anamnese. E aí a anamnese é uma proposta de entrevista inicial para a terapia, onde é importante refazer essa história. Para a constelação, a gente precisa de um contexto mínimo para contextualizar o problema no sistema, e não a história do problema. Senão, o cliente vai contar uma história, a gente vai ficar confuso em termos de vários elementos que tem a ver com a visão dele da história, e não com a clarificação do sistema. Então, eu tomo esse cuidado, vocês têm que ter. Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, né, em relação à entrevista, ok? Patrícia, nesse seu exemplo, eu poderia usar a âncora de solo? Nesse caso, qual seria a melhor técnica? Patrícia, nesse caso que eu dei aqui de um conflito familiar, eu normalmente prefiro usar o boneco Playmobil. Por conta, principalmente, da articulação e de por serem pessoas, né? Então isso favorece muito, primeiro que o cliente fica dissociado, né? E isso favorece que nos diálogos, no processo, na mudança de posição, ele tem uma visão mais ampla do sistema. No âncora de solo, isso também pode acontecer, não tem nenhum problema, mas a questão é que enquanto o cliente, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se o cliente está em cima do papel que é do marido, ele vai sentir mais intensamente a posição do marido, mais fraca, mais infantil, etc. Mas quando ele muda de posição para voltar para ele, apesar de ter sido muito rico, ele perde um pouco a noção do sistema. Agora, veja bem, não tem errado em fazer o âncora de solo, não, é uma escolha. Né? A Solange estava falando aqui, estava usando o âncora de solo, ficou mais à vontade. Não tem nenhum problema. A observação técnica é isso. Quando a gente está fazendo com bonecos, e aí quando tem diálogos entre pessoas, é mais fácil porque o cliente ele está dissociado e ele tem uma visão do sistema. Quando ele está vivendo o âncora de solo, isso fica mais intenso, mas ele perde um pouco do sistema. Mas em compensação, ele sente mais. Então, não teria nenhum problema você usar. Só que aí o cliente vai ter que fazer, às vezes, dos outros fatores. Vocês vão ver que, por exemplo, o pessoal que já fez o módulo 2, pessoal que já é facilitador, que quando eu trabalho problemas de relacionamento, eu inclusive uso âncoras de solo. Mas por quê? Eu tenho um problema de relacionamento entre duas pessoas, então a gente vai usar âncoras de solo para aumentar a percepção do cliente de como é que é a percepção do outro no problema com ele. Então vai ser muito útil o âncora de solo. Então não tem problema de usar um ou outro. É uma escolha e você, conforme vai usando, você vai vendo e se familiarizando mais com a utilização de um ou de outra técnica. Ok? Obrigado, Patrícia, pela participação. Uma boa pergunta, Patrícia. Uma excelente pergunta. No âncora de solo, como é que eu represento as emoções, né, que aparecem, né? É isso que você perguntou, né? Deixa eu ver aqui. Por que deu um pulo aqui? Bom, eu acho que a Patrícia tirou, mas é uma excelente pergunta, né? Acho que ela tirou. Como é que a gente representa no âncora de solo uma emoção?
Eu normalmente, Patrícia, eu aproveito essa maior conexão do cliente por estar no âncora de sólido e estar sentindo no corpo, e aí eu faço a personificação parecida com o que a gente faz na terapia de vida passada. Eu peço para ele fechar o olho, então esse peso, aonde você sente? Ah, eu sinto nas costas. Agora, usando a sua imaginação, esse peso parece o quê? Pela sensação que você tem. É o quê? É um peso? É um saco? É um pedaço de ferro? É o quê? Nossa, parece uma tora de madeira que eu carrego nas costas. Então eu uso essa imaginação, uso a imaginação ativa para ele dar uma forma para aquele sentimento. Né? E aí, nesse caso, a troca vai ser simbólica, né? Então ele vai trocar com o outro, ele vai desfazer, ele vai mudar, diferentemente da de fazer com uma massinha. Mas aí eu uso a imaginação ativa do cliente. Excelente pergunta da Patrícia. Não sei porque que ela tirou, mas foi excelente a pergunta. Valeu. Juba Jujuba é a Lívia, né? Isso mesmo, né? Aqui é a sua aluna Lívia, de Salvador. Seja bem-vinda, Lívia. Prazer em estar com você aqui, com a Solange, prestigiando a aula. Quando o paciente é muito racional e controlador e não consegue perceber inicialmente, devemos conduzir pedindo para ele seguir a intuição? Sim, né? Para ele apenas sinta sem raciocinar, muito tentando captar a primeira sensação. A proposta, Lívia, é exatamente essa. O cliente muito racional, muito controlador, ele fala assim, não estou sentindo nada. Tá, a impressão que você tem sobre ele, mesmo que você não esteja sentindo, mas imaginando, qual é a primeira impressão que vem? Mesmo que você não esteja sentindo, não esteja... E aí eu uso uma expressão que a gente usa muito, vocês vão ver isso, se vocês forem participar de sexta-feira, só para vocês saberem, o pessoal de Salvador, o pessoal andou divulgando que eu vou fazer as sessões de constelação, mas na verdade a ideia é fazer sessões. Se for regressão, vai ser regressão. Se for constelação, vai ser constelação. Vai ser de acordo com... Eu vou fazer um atendimento. Então, se eu sentir necessidade de fazer constelação, vou fazer constelação. Se for regressão, vou fazer regressão. Na regressão, eu uso muito uma coisa assim, mesmo que pareça estranho, mesmo que pareça absurdo, ou até que pareça uma invenção da sua mente, qual é a primeira impressão que você tem sobre esse boneco? Aí e quando você usa para um cliente racional, muito racional e controlador, se você falar o que é, ele fala, não sei. Porque ele não quer se comprometer com uma afirmação, porque ele não tem certeza. Nessa hora, o que você vai fazer? O que parece? Se você tivesse uma impressão, o que seria? Quando você coloca nessa coisa dúvida, ele fala assim, não sei, parece que está com medo. Sei lá, não estou sentindo não, mas parece ter um peso. Tá bom, então vamos dizer que seja um peso. Vamos dizer que seja. Imagina esse peso. E aí pega então a massa. Então a gente vai usar muito isso. Imagina, a primeira impressão, mesmo que você não esteja sentindo, o que parece que ele sente? A primeira impressão que vem é como se ele estivesse sentindo o quê? É como se, parece que, isso faz com que o cliente racional, ele quebre um pouco a racionalidade, porque não adianta falar assim, não seja racional. Ele vai ser, você pode continuar raciocinando, mas enquanto você raciocina, qual é a impressão que parece que tem, mesmo que pareça absurdo? Aí parece absurdo e fala, sei lá, esquisito, mas parece que ele está contrariado. Então tá contrariado. Nessa hora, Lívia, ele no primeiro momento ele vai ter mais dificuldade, mas daqui a pouco, e principalmente o racional, o método da constelação com bonecos, principalmente, e com âncoras de solo, porque às vezes ele começa a sentir e ele fica até assustado. Mas se você vai usar bonecos, ele daqui a pouco, no primeiro fator, ele tem dificuldade, no segundo um pouco mais, daqui a pouco ele já está acostumando e ele vai. Agora a gente tem que ter essa habilidade de, com um cliente como esse, tornar mais confortável para ele. Não adianta bater de frente com ele. Tornar confortável para ele. Imagina, parece que, e se fosse? Imagina que fosse. A primeira coisa que vem, ele vai falar a primeira coisa que vem. Às vezes até fala, às vezes vem uma coisa estranha, sei lá, parece que é um elefante cor-de-rosa. Mas se você fica, quando o elefante cor-de-rosa não faz sentido, ele não vai falar. Aí eu falo isso para ele, vem com o elefante cor-de-rosa, fala. Eu costumo dizer, brincar com o cliente, eu estou acostumado com essas doideiras, não tem problema não, isso é maluquice mesmo, essa bruxaria. Eu uso essas brincadeiras para deixar o cliente à vontade e ele fala, sei lá, meio esquisito, mas parece que ele tem uma espada, parece que ele está rindo. Ok, então vamos avançar a partir disso. Então é o cuidado e o tato que a gente tem que ter, a habilidade, quando a gente lida com um cliente mais racional ou mais controlador. Ok? Mas obrigado aí pela participação, né? Esse perfil é de minha filha? Ok. Patrícia, não tem problema, eu vi que foi sem querer, mas eu respondi de qualquer maneira, que a pergunta foi muito interessante, muito legal. Bom, ótimo, Milton, adoro ambas as técnicas e seus ensinamentos. Obrigado, Lívia. O pessoal de Salvador é um pessoal assim, extremamente carinhoso,
trata a gente de uma forma, tem retornos do pessoal de lá, a Lívia mesmo, com retornos de práticas da técnica regressiva de benefício muito grande para o cliente. Eu fico muito satisfeito e realizado quando eu vejo vocês aplicando, participando da aula e estendendo isso para levar essas pessoas que nós atendemos um pouco de alívio às dores delas, né? Ou seja, as pessoas estão cada vez mais em busca, né, desse tipo de recurso, não para a solução imediata dos problemas, uma solução mágica, né? Mas cada vez mais a gente está percebendo a necessidade das pessoas ampliar, né, a consciência sobre o que elas estão fazendo no mundo, como elas estão atuando nas suas vidas, o que elas estão fazendo nos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua vida de modo geral. Então, eu fico sempre muito satisfeito de ver todos vocês aqui participando com perguntas. Isso faz todo sentido para mim. A última pergunta que eu vou responder, Patrícia, mais uma. Tá bom, Patrícia, pode ser. Como seria se o cliente escolhesse um objeto? Seria da mesma maneira? Posso no final pedir para substituir por um boneco? Ô, Patrícia, ele pode, por exemplo, escolher, e é significativo, né? Alguns, não sei se na turma de vocês, no módulo 1, acho que não teve nenhuma situação, mas o cliente vai e escolhe um canhão, por exemplo, que eu tenho um canhão aqui, um canhão para ser uma pessoa. Isso é extremamente significativo. E pode ser que eu deixe aquele canhão até o final, porque é a representação. Pode ser que no final eu fale assim, pô, mas isso aqui você sabe que é você. Você quer ser sempre um canhão ou você quer escolher um outro representante para você? Eu coloco isso para o cliente. Não, eu quero escolher um outro boneco. Tá, ok. Aí eu coloco você. Tá. E o canhão? Aonde a gente vai colocar o canhão? Porque se ele também trouxe isso como aquele fator, aonde fica o canhão? Às vezes ele fala assim, não, o canhão perdeu o sentido, ou então não, eu vou usar o canhão como defesa. Se eu precisar, eu uso o canhão. Se eu não precisar, ele fica lá atrás. Isso pode ser um recurso interessante, mas ele pode e deve utilizar qualquer objeto que você tenha. Eu, quando comecei a constelação, eu fazia muito em empresas, né, em presidente, gerente de empresa, eu usava os objetos de mesa, não usava bonecos. Até porque alguns ficam meio constrangidos, parece brincadeira, né? Então eu usava objetos e funciona do mesmo jeito. E nem sempre o cliente vai querer substituir, às vezes ele vai querer deixar o objeto. A gente deve perguntar ao cliente, se fizer sentido, a gente fala, e se a gente substituir? Ah, ele escolheu a mesa. Vai continuar sendo uma mesa? Seu pai vai continuar sendo uma mesa? Aqui parado? Não, vamos colocar uma pessoa. Então vamos colocar uma pessoa. Aonde vai a mesa? Porque se a mesa virou uma característica, pode ser que às vezes um objeto que ele identificou, representou como ele, seja na verdade uma característica dele. Então vamos aproveitar isso na constelação. Se não, vamos deixar o objeto. Ele quer colocar uma pessoa, aonde fica o canhão? E vamos aproveitar essa posição do canhão também como parte do processo terapêutico. Ok? Bom, gente, eu vou... A Eliane, a Nair, gostando muito da explanação, parabenizando. Eu que quero agradecer vocês. Nós vamos estar estamos terminando a nossa aula, são 10h30, nós temos aí 1h30 de aula, que era o que eu tinha imaginado. Acredito que tenha sido útil para todos vocês. Nós vamos agora incrementar esse projeto do online, trazendo não só para o pessoal que está fazendo o curso e quem já fez essas aulas extras, né, que vão ficar disponíveis, como eu falei, no site, e também, como eu falei, ampliando esse recurso online para o trabalho de supervisão, para o aprofundamento que a gente está promovendo. Hoje a gente tem alunos em Portugal, em Salvador, Belo Horizonte, como a gente viu hoje aqui, as pessoas todas participando, poder conectar todo esse pessoal no momento, aproveitando a tecnologia para a gente poder trocar, aprofundar e aperfeiçoar o nosso conhecimento, a nossa reflexão. É claro que eventualmente a gente vai fazer uma coisa mais sistematizada, uma coisa mais sob medida, enfim, aí às vezes um produto, uma aula, que a gente vai ter um curso que vai ser online, que vai ser pago, mas a gente vai estar sempre promovendo essas atividades onde a gente possa estar trocando as nossas experiências e aprofundando e aperfeiçoando os nossos recursos. Uma das coisas que eu estou querendo fazer nessa proposta é chamar um cliente para fazer uma constelação ao vivo e vamos filmar e vocês vão estar assistindo. Eu vou fazer a constelação, depois o cliente vai embora e a gente vai ficar aqui meia hora conversando, respondendo a perguntas sobre a constelação. Então, uma atividade programada de 2 horas, por exemplo, onde eu vou fazer uma constelação de 1 hora e depois a gente vai ficar, de repente, 1 hora, 40 minutos conversando, tirando dúvidas sobre aquela constelação, porque isso ajuda muito a gente conectar as pessoas, todos esses alunos que estão em várias partes do Brasil e do mundo, a participarem de um momento pedagógico, rico e que possa ser online, né? E depois ficando gravado vocês possam acessar. Ok? Bom, quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui, de vários lugares, né? Perceber essa energia muito boa, espero que tenha sido útil para vocês, né? Repassar o passo a passo. A gente vai programar uma outra agora sobre entrevista, só sobre entrevista.
Porque a ideia é que vocês fiquem cada vez mais apropriados, mais seguros para aplicar a constelação, fazer uma constelação, que a constelação seja um recurso muito útil para o seu processo de relação de ajuda. As pessoas às vezes tornam o processo da constelação familiar como algo quase que místico, que tem uma série de intervenções que a gente às vezes fica muito distante da nossa realidade. Aquilo tudo é verdadeiro, aquilo tudo é válido. Mas o que eu vejo é a possibilidade de nós utilizarmos de uma forma mais simples, mais objetiva, com objetivos mais palpáveis, utilizar esse grande benefício da constelação naquilo que a gente está se propondo na nossa relação de ajuda. Ok? Então, boa noite a todos. Até o nosso próximo encontro. Mantenham depois aí no canal Milton Menezes. Quem não deixou, deixa seu gostei, que isso é importante, né? Dá o gostei aí, o likezinho aí no gostei. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, né? Porque toda vez que a gente tem um vídeo novo, você recebe notificações se clicar no sininho. Então, dá um gostei aí, porque isso ajuda a promover também o canal e fazer com que mais pessoas possam acessar o nosso conteúdo. Ok? Boa noite a todos, muita paz e até o nosso próximo encontro. Tchau!